Right, what's your name, darling? My name is Susan Boyle. Okay, Susan, where are you from? I am from Blackburn, near Bathgate, West Lothian. Susan Boyle chocou o mundo no programa Britain's Got Talent, em 2009. Ela tornou-se uma sensação da noite para o dia e vendeu milhões de discos. Mas, em 2022, tudo se desmoronou. Um AVC grave deixou-a sem poder falar durante meses. A sua equipe de gestão foi acusada de controlar cada detalhe da sua vida. Chegou a desmaiar de exaustão durante concertos. Os internautas gozaram com os seus vídeos de recuperação até que ela apagou as suas redes sociais. Aos 64 anos, a mulher que um dia cantou para presidentes enfrenta agora dificuldades com tarefas simples do dia a dia. A verdade sobre a sua condição atual é de partir o coração. Susan Boyle nasceu a 1 de abril de 1961 na pequena cidade de Blackburn, em West Lothian, na Escócia. Era a nona e a mais nova de uma família numerosa de 11 pessoas. O seu pai trabalhava longas e exaustivas horas na mina de carvão, depois de ter servido na Segunda Guerra Mundial, e a sua mãe trabalhava como taquígrafa. A casa parecia sempre cheia, com 4 irmãos e 5 irmãs a partilharem camas e cobertores, e Susan apertava-se frequentemente na cama dos irmãos até a adolescência. A sua mãe já tinha 47 anos quando engravidou dela, o que tornou a gravidez arriscada e estressante para os padrões de 1961, especialmente para uma família que já se debatia com as contas e a falta de espaço. Mesmo assim, a fé manteve os Boyle unidos. A missa fazia parte da sua rotina semanal. As orações ecoavam pelas pequenas divisões e as tradições irlandesas enchiam a casa de histórias. O seu pai, Patrick, era conhecido nos pubs locais pela sua voz calorosa e melodiosa, mas em casa carregava uma dor silenciosa da Segunda Guerra Mundial. O trauma nunca o abandonou completamente. Havia momentos em que o seu transtorno de estresse pós-traumático, PSPT, vinha ao de cima com súbitas crises de raiva ou explosões emocionais. Estes momentos assustavam as crianças, embora não fossem frequentes. Mais tarde, Susan falou sobre esse período com profunda compreensão. Ela perdoou, vendo-o como um homem que lutava contra memórias que nunca desejou, enquanto tentava sustentar a sua grande família com um salário de menor. O contraste entre o seu lado alegre em público e as suas lutas privadas ensinou-lhe empatia e força. Quando ela tinha apenas 5 anos, surgiu outro problema. Começou a ter convulsões, às vezes mesmo à hora do jantar. Desmaiava por alguns minutos enquanto os seus irmãos abanavam o rosto e esperavam que ela voltasse a si. Os médicos diagnosticaram-lhe epilepsia, mas os tratamentos eram limitados e a doença muitas vezes não era controlada. Estas convulsões perturbaram a sua infância. Fizeram-na faltar à escola, perder eventos sociais e afastar-se dos amigos. A escola era um lugar que ela detestava. Tinha dificuldades na leitura e em compreender os sinais sociais. Sem um diagnóstico adequado, os professores interpretavam muitas vezes mal o seu comportamento. As crianças intimidavam-na implacavelmente. Zombavam das suas roupas, da sua fala e do seu ritmo lento de aprendizagem. Deram-lhe o cruel apelido de Susie Simple, nome que a acompanhou durante anos e deixou profundas cicatrizes emocionais. Frequentemente, roubavam-lhe o lanche e era excluída das brincadeiras no pátio. Os professores viravam costas ou não viam o que estava a acontecer, obrigando a sua mãe a intervir e a defender a filha vezes sem conta. Cada dia na escola era como uma batalha que ela não sabia como vencer. A música tornou-se aos poucos a sua válvula de escape. Aos 12 anos, entrou para o coro da paróquia e cantar hinos como a Ave Maria proporcionava-lhe momentos de paz que raramente sentia em qualquer outro lugar. O maestro do coro reparou na sua voz imediatamente e frequentemente dava-lhe solos. Mesmo quando as convulsões interrompiam os ensaios, ela regressava sempre. Escondia-se na sacristia até recuperar e depois regressava para cantar novamente. Pela primeira vez, ela sentiu que pertencia a algum lugar. O eco da sua voz na igreja ajudou-a a esquecer a dor que carregava da escola e de casa. A sua mãe apercebeu-se do seu talento e incentivou-a a participar no seu primeiro concurso de talentos aos 11 anos. Ela cantou Cry Me a River e venceu. Aquele prêmio aumentou a sua confiança e deu-lhe uma ideia do que poderia ser a sua vida. Mas o dinheiro sempre foi escasso e a formação formal estava fora do seu alcance. Praticava em casa imitando cantoras famosas como Shirley Bassey e Judy Garland, usando uma escova de cabelo como microfone e fingindo que a sala de estar era um grande palco.
Participava em pequenas competições sempre que podia, na esperança de que alguém reparasse nela. Estas pequenas vitórias mantinham o seu sonho vivo, mesmo quando tudo à sua volta dizia que era impossível. Viver com autismo não diagnosticado tornava o dia a dia extremamente difícil. Salas de aula barulhentas e corredores cheios provocavam sobrecarga sensorial. Os professores colocavam-na frequentemente sozinha em cantos, o que agravava o seu isolamento. Aprendeu desde cedo a evitar grupos, a ficar quieta e a encolher-se para que ninguém reparasse nela. Levou este hábito para a vida adulta, mesmo quando a fama a obrigou a atuar perante milhões de pessoas. As luzes, a multidão, o barulho, tudo isso a desafiava. Mas aprendeu a lidar com a ansiedade com o apoio de pessoas que a compreendiam. Ao completar 16 anos, abandonou a escola com muito poucas qualificações. Inscreveu-se em programas de formação governamentais destinados a ajudar os jovens a aprender competências básicas. Mas o bullying seguiu-a também para lá. Acabou por desistir dos estudos. Para sobreviver, aceitou trabalhos ocasionais, entre os quais o de auxiliar de cozinha no West Lothian College. Durante os intervalos, cantava para os colegas de trabalho, que ficavam sempre surpreendidos com a potência da sua voz. Adorava aqueles breves momentos de elogio, porque lhe diziam que o seu talento era real, mesmo que a sua confiança não o fosse. Aos 18 anos, a sua vida voltou a mudar quando a saúde da mãe se deteriorou. Susan tornou-se a sua cuidadora a tempo inteiro, deixando os seus próprios sonhos de lado sem hesitações. Passava longos dias a cuidar da mãe, enquanto continuava a fazer trabalho voluntário na igreja. Em 1979, ela cantou I Don't Know How to Love Him num evento de beneficência da igreja. Os aplausos da congregação foram diferentes desta vez. Foi como um reconhecimento, o primeiro deste tipo que ela experimentou fora da sua família. Estas atuações na igreja mantiveram vivo o seu amor pela música durante um período em que dedicou a maior parte da sua vida a cuidar de outras pessoas. Nessa mesma altura, começou a ter aulas de canto com o professor de canto Fred O'Neill. O seu treino ajudou-a a melhorar o controle da respiração e a lidar com as pausas causadas pela epilepsia. Em 1980, ingressou na Escola de Teatro de Edimburgo para trabalhar na superação da timidez e desenvolver a confiança em palco. Ela esforçou-se ao máximo, mesmo quando a ansiedade dificultava até a entrada pela porta. Estas aulas ajudaram-na a crescer e lançaram as bases para a sua futura carreira. Aos 25 anos, reuniu coragem suficiente para fazer uma audição para o programa de talentos Open Door da BBC em 1986. Tinha praticado durante semanas, mas os jurados rejeitaram-na. Disseram-lhe que era muito simples. Um comentário que a magoou profundamente e a marcou durante anos. Depois disso, afastou-se da vida pública durante quase um ano, concentrando-se apenas na mãe e evitando tudo o que lhe recordasse aquele momento doloroso. A sua confiança desmoronou-se, mesmo quando a sua voz se tornou mais forte. Ela não tentaria novamente durante muito tempo. Susan Boyle passou a década de 1990 a viver uma vida que parecia pequena por fora, mas que carregava uma chama silenciosa por dentro. Trabalhava em longos turnos como caixa de supermercado e empregada de mesa em Blackburn, na Escócia, e depois regressava à casa para cuidar da mãe, Bridget Boyle, que lutava contra a demência. Todas as noites, quando o seu turno terminava e o pub ficava mais animado e barulhento, ela dirigia-se ao microfone do karaoke e cantava. A sua música favorita era Memory, do musical Cats. Cantava-a com tanta frequência que as pessoas começaram a pedi-la assim que entrava. A sua voz enchia a sala com algo que parecia maior do que o lugar, mas ninguém imaginava que a levaria a algum lado. Ela poupava cada quilo extra que ganhava, por vezes até saltando refeições para poder guardar um pouco mais para o seu sonho. Continuava tímida, cantando sobretudo porque era como respirar, não porque alguém aplaudia. Esses anos moldaram o seu coração bondoso e a sua constante devoção à música, embora as pessoas que a rodeiam nunca imaginassem que um dia venderia milhões de discos. Em 1995, aos 34 anos, estreou-se na televisão nacional, participando no programa de talentos My Kind of People, apresentado por Michael Barrymore. Ela escolheu a música I Don't Know How to Love Him, do filme Jesus Cristo Superstar. Foi uma escolha corajosa para alguém que nunca tinha saído da rotina da sua pequena cidade. Ela passou pelas primeiras rondas e chegou à final regional, mas a pressão destruiu a sua confiança. Durante a atuação ao vivo, a sua voz falhou na nota mais aguda. Os jurados eliminaram-na imediatamente. Ela sentiu-se humilhada.
Voltou para casa e disse a si mesma que nunca mais tentaria a televisão. Durante Mises, evitou a recordação como se fosse uma ferida intocável. Aquele fracasso acompanhou-a durante anos e convenceu-a de que não nascera para os grandes palcos. Em 1997, ela tentou novamente. Não na TV desta vez, mas no Festival Fringe de Edimburgo. Juntou-se a uma pequena produção comunitária de Os Miseráveis como cantora de apoio. O papel era pequeno e pagava apenas 50 libras por noite em gorjetas, mas ela cantava com toda a sua alma. Ainda assim, alguns membros da plateia riram-se das suas roupas e do seu visual simples. As palavras deles magoaram-na profundamente. Adorava atuar, mas cada vaia fazia-a questionar se o seu lugar era mesmo naquele palco. Ela continuou porque queria um contrato discográfico, mas cada noite trazia um misto de esperança e dúvida. Aqueles anos no Fringe mostraram-lhe a beleza de se apresentar, mas também a expuseram a uma crueldade que nunca esqueceu. Depois de o pai morrer, em 2000, Susan dedicou-se à música sacra. Entrou para o coro, cantava nas missas e até liderava encontros especiais no santuário de Knock, na Irlanda. A sua fé tornou-se um lugar onde a sua voz encontrava paz, mas a sua vida fora da igreja era difícil. O dinheiro mal chegava para pagar a renda. Vivia de auxílios governamentais e enviava fitas demo para qualquer pessoa que encontrasse. A maioria das empresas nunca respondeu. As poucas que responderam disseram que não. Durante quase 10 anos, viveu um dia de cada vez, questionando se o sonho que acalentava desde a infância não passava de um desejo. A sua vida tranquila, porém, fortaleceu-a. A sua voz tornou-se mais grave, marcada pela emoção, pela perda, pela esperança e por muita paciência. Em 2002, a sua vida tomou um rumo ainda mais sombrio. Após uma atuação num bar, tarde da noite, foi atacada por um vizinho perto de sua casa. A agressão deixou-a aterrorizada. Ela colocou fechaduras extra nas portas e janelas. Deixou de sair de casa, a não ser que fosse necessário. O seu mundo tornou-se muito menor. Continuou a cantar na igreja e em pequenos eventos locais, mas uma sombra seguia-a. Ela tinha medo de estranhos, ela tinha medo de chamar a atenção. Ela temia magoar-se novamente. Aquele momento transformou-a muito antes da fama. Ensinou-lhe o quão frágil podia ser a segurança e fez com que a ideia de falar em público perante uma grande multidão parecesse impossível. Chegou então o dia 14 de abril de 2009. Susan Boyle subiu ao palco do Britain's Got Talent aos 47 anos, vestindo roupas simples e mantendo a timidez que a acompanhava há décadas. As pessoas na plateia cochichavam e riam. Os jurados pareciam aborrecidos, mas quando ela abriu a boca e cantou I Dreamed a Dream, tudo mudou. A sua voz tinha uma extensão de 4 oitavas que impressionou toda a gente na sala. Simon Cowell, geralmente preciso e frio, ficou paralisado. A plateia levantou-se e aplaudiu. A apresentação tornou-se viral, acumulando mais de 100 milhões de visualizações em poucas semanas. Pela primeira vez na vida, estranhos viram a verdade que ela trazia dentro de si há anos. Antes de cantar, as pessoas troçavam da sua aparência. Depois de ela cantar, ficaram em silêncio. Amanda Holden, que estava cética, limpou as lágrimas do rosto e disse que lamentava ter esperado o pior. Este contraste entre as expectativas cruéis e a beleza da sua voz espalhou-se pelo mundo. A sua audição tornou-se um símbolo de como as pessoas julgam rapidamente e de como podem estar enganadas. A sua trajetória no programa foi de cortar a respiração. Nessa altura, ela recebeu a maior votação do público na competição. A sua apresentação ao vivo de This is the Moment atraiu 17 milhões de espectadores. Mesmo assim, a fama trouxe consigo a crueldade. Os tabloides troçavam da sua aparência com manchetes cruéis que tentavam destruí-la, mas a sua música alcançou ainda mais sucesso. O seu primeiro álbum vendeu mais de 10 milhões de cópias até o final de 2009, provando que o seu talento falava mais alto do que qualquer insulto. Mas a pressão da fama repentina sobrecarregou-a. Os fãs se aglomeraram em seu hotel. As câmeras seguiam cada passo dela. Sofreu um ataque de pânico grave, semelhante a uma convulsão, e foi levada para o hospital. Os médicos diagnosticaram exaustão e, posteriormente, relacionaram a sua ansiedade com uma forma não diagnosticada de autismo que tinha moldado toda a sua vida. O mundo finalmente viu que a fama pode destruir até o espírito mais forte quando chega sem aviso prévio. A 23 de novembro de 2009, lançou o seu álbum de estreia, I Dreamed a Dream.
só nos Estados Unidos. Vendeu 700 mil cópias na primeira semana. Alcançou o primeiro lugar em 26 países e recebeu a certificação de tripla platina nos Estados Unidos em 2010. Wild Horses atingiu o 14º lugar na Billboard Hot 100. Susan Boyle, a mulher que fora alvo de risos durante anos, tornou-se subitamente uma das artistas revelação mais vendidas do mundo. Criar o álbum foi difícil. Trabalhava 12 horas por dia em Los Angeles com o produtor Steve Lipson. Os executivos tentaram direcioná-la para um som pop e queriam modernizar os clássicos. Ela recusou. Lutou para manter a sua música honesta e emotiva. A sua voz acompanhou-a por décadas de dúvidas e não permitiria que fosse transformada em algo falso. A sua determinação moldou o álbum e protegeu a essência do seu som. A sua súbita riqueza trouxe novas responsabilidades. Ela ganhou cerca de 5 milhões de libras no seu primeiro ano e doou grande parte desse valor a instituições de caridade em Blackburn. Mas a fama também trouxe problemas. Uma disputa de direitos de autor sobre a música I Dream the Dream resultou num processo judicial. A situação acabou por ser resolvida, mas isso fez com que se lembrasse que o sucesso pode ser complicado e doloroso. Em 2010, atuou nos Estados Unidos e chegou a cantar Amazing Grace na Casa Branca para o presidente Obama. Mas a longa viagem e a pressão desencadearam uma crise epiléptica durante o ensaio. Cancelou alguns eventos e descansou, lembrando a todos que por detrás da voz poderosa estava uma pessoa que ainda lidava com ansiedade, problemas de saúde e exaustão. Durante a fase final do seu álbum de estreia, ela enfrentou mais um momento que revelou o mundo estranho em que tinha entrado. Uma estilista insistiu que usasse saltos altos para uma sessão fotográfica. Ela escorregou e magoou o joelho. Mais tarde, disse que a queda lhe pareceu uma tentativa da indústria de a transformar em algo que não era. Os fãs adoravam-na pela sua autenticidade, e aquele momento mostrou como o mundo à sua volta muitas vezes não conseguia compreender a sua verdadeira força. Susan Boyle entrou para o mundo da música recordista em novembro de 2010, com um álbum que ninguém esperava que tivesse tanto sucesso. O álbum vendeu mais de 1,5 milhões de cópias só nos Estados Unidos, e atingiu o topo das tabelas do Reino Unido e dos GEOA simultaneamente. Apenas 2 artistas o tinham conseguido num único ano, e ela tornou-se a primeira mulher a realizar tal feito. Logo após o lançamento do seu álbum anterior, I Dream the Dream, que impactou o mundo nesse mesmo ano, a sua voz comovente em Oh Holy Night impulsionou ainda mais as vendas durante as festas de fim de ano. E só a música ultrapassou os 500 mil downloads em dezembro de 2010. Tudo isto vindo de uma mulher que passou quase toda a sua vida invisível numa pequena cidade escocesa. A pressão era tão grande que abandonou uma sessão fotográfica quando lhe disseram para emagrecer, e o momento gerou manchetes a chamar-lhe diva teimosa. Embora fosse gentil, tímida e nunca se preocupasse com a fama, ela só se preocupava em cantar. Em agosto de 2011, voltou a surpreender todos quando o seu terceiro álbum, Someone to Watch Over Me, alcançou o primeiro lugar no Reino Unido. Isto fez dela a primeira artista feminina a solo a conquistar 3 álbuns número 1 no Reino Unido em menos de 2 anos. Um dos momentos mais marcantes do álbum foi o seu dueto com Geraldine McQueen em I Know Him So Well. Gravaram a música num único take, repleta de emoção, após um ensaio difícil. A canção alcançou o 7º lugar nas tabelas e o álbum provou que a sua natureza reservada e a rara presença nos media nunca a impediram de alcançar o sucesso. As pessoas que a viram pela primeira vez no Britain's Got Talent em 2009 continuaram a apoiá-la, e a vitória foi como um lembrete reconfortante de que o talento nato pode florescer mesmo sem atenção constante. Em 2012, estava pronta para celebrar a música que amava em palco, e usou o seu álbum Standing Ovation para homenagear clássicos da Broadway. Uma das suas faixas mais inesquecíveis veio da sua atuação ao vivo de Bring Him Home, na O2 Arena, onde 20 mil fãs ouviram em completo silêncio até explodirem em aplausos. O amor deles era tão forte que ela desmaiou nos bastidores por desidratação momentos depois de sair do palco. A gravação manteve-se porque captou tudo o que ela sentiu naquele ambiente. O álbum vendeu mais de 500 mil cópias em todo o mundo e marcou o início da sua transição de canções pop simples para clássicos teatrais que combinavam com a riqueza da sua voz.
A sua ascensão continuou com a digressão mundial de 2014 a 2016, que a levou a 30 países e a mais de 100 concertos. A digressão arrecadou mais de 10 milhões de libras em vendas de bilhetes, enchendo arenas de Londres a Nova York e Sydney. Uma das suas noites mais marcantes aconteceu em 2015, no Royal Variety Performance, onde cantou You Will See e dedicou a música às pessoas que a intimidaram na infância. Milhões de pessoas assistiram-na naquele palco, ressignificando uma parte do seu passado que um dia a magoou. A digressão ajudou-a a definir-se nos seus próprios termos e lembrou ao mundo que continuava firme e forte anos após o seu primeiro grande sucesso. Em 2016, gravou A Wonderful World enquanto lidava com um dos aniversários mais difíceis da sua vida. Coincidiu com o aniversário da morte da mãe, Bridget, em 2007, e esta emocionou-se várias vezes no estúdio. Por vezes, cantava com lágrimas ainda a escorrer-lhe pelo rosto, e o álbum tornou-se uma homenagem silenciosa à mulher que apoiou os seus sonhos antes mesmo de o mundo saber o seu nome. A sua canção Pennies from Heaven ajudou o álbum a alcançar o 14º lugar no Reino Unido e os fãs conectaram-se com a emoção crua presente em cada faixa. O luto deu à sua música uma profundidade que foi elogiada pela crítica e o álbum tornou-se um dos seus trabalhos mais pessoais. Em 2019, celebrou 10 anos de fama internacional com o lançamento do álbum 10. O álbum continha 4 temas novos, incluindo a sua versão suave e onírica de When You Wish Upon a Star. Durante a sua digressão pelo Reino Unido, falou abertamente sobre o quão perto esteve de desistir após ter lesionado as cordas vocais em 2018. Esteve meses sem cantar e temeu perder a voz para sempre, mas regressou aos poucos e com coragem, com a ajuda da sua equipa e dos fãs que se recusaram a deixá-la desaparecer. A sua honestidade durante essa digressão fortaleceu ainda mais a ligação entre ela e o seu público. A sua fama também a levou às telas. Cantou em The Christmas Candle em 2013 e apareceu em Zoolander 2 em 2016. Estes momentos expandiram os seus horizontes, mas em 2018, um tabloide revelou um lado mais sombrio. A publicação alegava que ela estava a ser isolada pelos seus empresários e tinha pouco controle sobre a sua própria agenda ou vida diária. As reportagens reacenderam os debates sobre a pressão exercida sobre as pessoas que alcançam a fama tardiamente. Nunca falou muito sobre o assunto, mas as pessoas próximas descreveram uma rotina que frequentemente a deixava exausta e sobrecarregada. Mais tarde, em 2019, desmaiou durante um concerto na Austrália devido à exaustão. 3 apresentações futuras foram canceladas enquanto ela recuperava. Acabou por interpor uma ação judicial, acusando os seus empresários de a sobrecarregarem de trabalho e ignorarem os seus problemas de saúde. O processo abriu os olhos a muitos para as duras condições enfrentadas pelos artistas, especialmente quando os seus corpos não conseguem acompanhar o ritmo exigido pelas suas carreiras. A sua coragem em se defender fez com que a indústria repensasse a forma como os artistas são tratados. Um novo capítulo começou em abril de 2022, quando sofreu um AVC grave na sua casa em Blackburn, na Escócia. O AVC deixou-a incapaz de falar ou cantar durante meses e enfraqueceu um dos lados do seu corpo. Os médicos duvidavam que recuperasse totalmente a voz. O seu mundo ficou em silêncio durante quase 6 anos, enquanto ela passava por terapia, sessões de terapia da fala e recuperação física. Ela manteve tudo em segredo e o silêncio em torno da sua condição tornou o seu regresso ainda mais impactante. Em junho de 2023, regressou ao palco do Britain's Got Talent com o elenco de Les Misérables e cantou I Dreamed a Dream Once Again. A plateia levantou-se. Simon Cowell elogiou a sua coragem. Nos bastidores, tinha lutado contra a depressão durante a recuperação e usava vídeos de gatos para se manter calma e animada. Apresentava ainda pequenos tremores e, occasionalmente, dificuldades na fala, mas recusou-se a desistir. Aquela noite provou que ela ainda tinha forças para continuar. A sua coragem impulsionou-a para um novo propósito em 2024, quando revelou o seu diagnóstico de síndrome de Asperger. Ela falou abertamente sobre como, no início da vida, o seu diagnóstico tinha sido interpretado erradamente como lesão cerebral. A sua honestidade gerou conversas em todo o lado e fez dela uma voz na consciencialização sobre o autismo. O seu single Homecoming ultrapassou os 5 milhões de reproduções no primeiro mês e tornou-se um hino de autoaceitação.
Participou em campanhas, trabalhou com organizações de apoio ao autismo e usou a sua influência para ajudar as pessoas a sentirem-se representadas. Em maio de 2025, regressou ao estúdio de gravação pela primeira vez desde 2019. Partilhou fotografias e vídeos mostrando-se de volta ao seu ambiente de felicidade e revelou um novo visual loiro nos Pride of Britain Awards. Os fãs celebraram o seu regresso enquanto ela cantava, apesar dos pequenos tremores decorrentes do AVC que sofreu. Disse que a sua manager, Geraldine, foi o seu porto seguro e reconheceu-a por ajudá-la a reconstruir a sua vida e a sua autoconfiança. O seu novo trabalho musical, previsto para 2026, promete um novo capítulo na sua longa caminhada. Ela também enfrentou crueldade online durante este período. Os trolls zombaram dos seus vídeos de recuperação e da sua aparência. A dor levou-a a apagar a sua conta do Instagram. Em vez de se esconder para sempre, regressou em 2025 e publicou vídeos autênticos das suas sessões de reabilitação, onde praticava a fala e o movimento. Estes momentos sinceros tornaram-se virais e criaram uma comunidade de apoio. A sua coragem silenciou os críticos e mostrou que a vulnerabilidade pode ser uma fonte de força. Em maio de 2025, o seu patrimônio líquido atingiu os 22 milhões de libras, quase 29,5 milhões de dólares, conquistados com os seus 8 álbuns e anos de digressões. O seu álbum de estreia, I Dreamed a Dream, ultrapassou os 10 milhões de cópias vendidas em todo o mundo e tornou-se o álbum mais vendido a nível global em 2009. Mesmo assim, ela continuava a viver na sua modesta casa em Blackburn. Ela própria fazia as compras, levava sacos reutilizáveis e nunca trocou de carro. O seu estilo de vida simples tornou-se parte do seu charme. As pessoas adoravam o facto de o sucesso nunca ter mudado o seu coração. Na sua autobiografia de 2010, A Mulher que Nasci para Ser, revelou verdades profundamente pessoais. Escreveu abertamente sobre ter sido virgem até aos 47 anos e sobre o seu medo da solidão. O livro vendeu centenas de milhares de cópias e deu aos fãs uma visão direta das suas inseguranças antes da fama. Em 2025, falou sobre um breve romance de 2014 com um médico da sua digressão. Foi o seu primeiro relacionamento sério. Ajudou-a a crescer, mas também a fez lembrar-se de como a intimidade pode ser difícil para alguém com autismo. Aprendeu a sentir-se segura na sua independência e encontrou conforto na sua própria companhia. A sua influência foi ainda mais longe. Detém os recordes do Guinness de álbum de estreia mais vendido por uma artista feminina e de artista estreante mais velha a alcançar o primeiro lugar nas tabelas do Reino Unido. Angariou mais de 1 milhão de libras para a investigação sobre o autismo e atuou em importantes eventos de beneficência no Reino Unido, como o Comic Relief, Children in Need a Sport Relief. Um dos seus momentos de maior orgulho foi cantar na Missa Papal em Glasgow, em 2010, para 65 mil pessoas. A sua voz ecoou pelo ar, alcançando milhares que viram esperança na sua história. Costumava dizer que o palco se tornou o seu lugar feliz, especialmente após a perda da sua irmã em 2017. Quando regressou com o seu novo visual loiro em 2025, os fãs receberam-na com o mesmo carinho que demonstravam desde a sua primeira audição em 2009. Concentrou-se no seu legado e usou a sua alegria para inspirar os outros. As suas publicações após os eventos mostraram o quanto a apresentação significava para ela e o quanto apreciava as pessoas que a apoiavam. Uma revelação que surpreendeu muitos foi que recusou propostas de casamento de fãs que chegavam aos 10 milhões de libras. Ela disse que o seu autismo tornava as relações intensas muito difíceis para ela. Anunciou também um livro de memórias com lançamento previsto para 2026, no qual partilhará a verdade por detrás do pequeno AVC que sofreu em 2022, a sua longa recuperação e a sua viagem emocional de regresso à música. O livro promete ser honesto, doloroso, esperançoso e repleto da força que ela carregou em cada capítulo da sua vida.